Bom, a escalada de violência durante a caravana do ex-presidente Lula pela região sul do país teve o ponto mais crítico, mais grave e triste ontem, quando os ônibus que levavam a comitiva do petista, esses ônibus foram alvo de tiros. 3 tiros, De acordo com passageiros, os veículos foram atingidos logo depois de deixarem a cidade de Quedas do Iguaçu. A polícia informa que foram 3 os disparos que acertaram os ônibus. Ninguém saiu ferido. Os passageiros contam que no momento em que os ônibus foram atingidos pelas balas, imaginaram que eram pedras, o que já havia acontecido em outros trechos dos 9 dias desta caravana. Só mais tarde, já na estrada de Laranjeiras do Sul, é que o motorista de um dos veículos que levava jornalistas brasileiros e estrangeiros percebeu que havia pneus furados e, ao descer, viu também que havia tiros. A Polícia Civil do Paraná trata o ataque da comitiva de Lula como disparo de arma de fogo com dano. É isso que foi lavrado lá no boletim de ocorrência que saiu agora há pouco, inclusive. Autoridades brasileiras condenaram o ocorrido. O presidente Temer lamentou o episódio, disse que isso cria um clima de instabilidade no país e pelo menos 7 presidenciáveis também já se manifestaram. Os tiros contra o ônibus também ganharam as páginas do mundo inteiro, Wall Street Journal, The Guardian, Le Monde, enfim, matérias a esse respeito. E a cobertura no exterior fala em ataque e até mesmo atentado contra o ex-presidente Lula. Vera, esse tipo de violência pode ser considerada em um ataque à democracia? Qual a sua avaliação? O que você apurou? Enfim, vamos lá. Patrick, eu acho que requer uma investigação muito minuciosa e muito rápida, assim como o caso da vereadora Marielle. Eu acho que não dá para tirar nenhuma conclusão precipitada. É algo gravíssimo que tem acontecido. Qualquer que tenha sido a origem desses tiros é grave. Se foi um atentado à caravana do ex-presidente Lula por parte daqueles que não concordam com ele de alguma maneira e que protestam contra a sua caravana, é gravíssimo. Se foi, como se especula, de alguma maneira, uma armação para vitimizá-lo, é gravíssimo, tão grave ou talvez mais grave quanto. Então, qualquer que tenha sido a origem desse ataque é muito grave. Mas é impossível se tirar qualquer conclusão precipitada, é um desserviço às investigações, aí sim um desserviço à democracia, que homens públicos comecem a se esguelar na tribuna, atribuindo a esse ou aquele, que homens públicos como Jair Bolsonaro vão a um lugar público dizer que o PT criou galinhas para colher ovos ou o que quer que seja. E mesmo que pessoas normalmente ponderadas, como Geraldo Alckmin, tenham precisado fazer uma declaração desastrosa para depois, diante do desastre, recuar. Calma, gente. Não é possível que homens públicos se comportem como se estivessem com uma incontinência tuiteira. Não dá para ser assim, tem que pensar antes das declarações, tem que pensar antes de agir, tem de pensar antes de falar em algo tão sério e tão grave que diz respeito de tantas maneiras ao momento político do Brasil como isso. Não dá para o Geraldo Alckmin primeiro dizer que o PT colhe o que planta e depois vir falar em paz. Ele primeiro tinha que ter pensado, se eu falar isso vai ser um desastre, então eu não vou falar. Pensar 2 vezes antes de tuitar, de postar, de falar, de dar uma declaração. Não é necessário ser rápido ao fazer uma declaração, é necessário ser responsável. Então, nesse caso, tem muita gente irresponsável falando muito. Por hora, o que se sabe é que esses tiros atingiram esses ônibus, não atingiram ainda bem ninguém, ficou ferido nisso. E agora há que se investigar com profundidade, com seriedade e aí sim com presteza. As suas considerações sobre esse episódio, André Azar? Os disparos aconteceram, né? Houve tiros num espaço público. Não há dúvida sobre isso. Estão lá as marcas de bala na lataria dos ônibus. Resta saber, fundamentalmente, de maneira urgente, quem atirou. Ou quem são os autores dos disparos, no caso de serem mais de um, conforme também se especula. De qualquer maneira, como disse a Vera, seja como for, é gravíssimo. É gravíssimo. Qualquer que seja a conclusão, ou um atentado contra o Lula, ou uma armação a favor do Lula, sem dúvida nenhuma, um ataque à democracia.
seja qual for a motivação do troço. O que é asqueroso, mais uma vez, no momento em que a gente precisava de calma, de tranquilidade, de análise, de perícia. Um dos grandes problemas do Brasil, da cidadania no Brasil, é a incapacidade de reflexão. De fazer perícias, né? De pensar, de avaliar os cenários. Antes, para usar uma imagem corrente, a Vera usou, antes de tuitar, de sair falando por aí, eventualmente é melhor até mesmo calar. Mas não importa, o fato acontece e já está explorado politicamente de todos os lados de maneira desastrosa. Pensando do ponto de vista político-eleitoral, o primeiro impacto, a capitalização do fato é altamente favorável ao Lula. Ou a gente não viu hoje a manifestação de partidos de esquerda dizendo que, apesar das divergências, é hora de se unir em favor da democracia, em proteção ao Lula? Capitaliza. Para o seu discurso de vítima dele, Lula, que já era o perseguido pela justiça, não é isso? Pelos togados, pelo Sérgio Moro, pela Lava Jato, pelo sistema judicial, acrescenta-se um novo índice, um novo elemento de perseguição. A perseguição das ruas, do que ele chama de fascistas. E com isso, o debate público, a cidadania, a ideia de institucionalidade vai sendo rebaixada. E o problema no Brasil é o seguinte, Patrick Santos, é que esse rebaixamento acontece sem que a gente veja o chão. Não há chão, só vai mais baixo. Nós temos falado aqui nesse programa com muita responsabilidade sobre a necessidade de quem pensa desestimular a violência, o clima conflagrado que existe no Brasil. Isso começa com agressões a pessoas andando na rua, sujeito no aeroporto sendo interpelado, sendo xingado sendo xingado em restaurante, sendo apedrejado, tomando ovada, torta na cara. Começa assim. Em algum momento se chega ao tiro. Ou não. Ou isso não tem uma escalada. E a gente vai relativizando. Não. Não é aceitável. Não é aceitável. E a gente vai falar de mais um episódio exatamente sobre o que disse o Andreasa. Ô Vera, você acha também que o Lula, de certa maneira, capitaliza um pouco tudo isso que está acontecendo, enfim, vai capitalizar, como disse o Andreasa? Eu acho que é difícil capitalizar, porque do jeito que a coisa está polarizada, ele não vai angariar mais adeptos à sua tese. Vai só reforçar aqueles que já acham que ele é, de alguma maneira, perseguido. Tanto que nas redes sociais está muito dividido entre quem acha isso, que o Lula foi vítima de um atentado, e quem acha que existe uma armação de fato. Ou ainda, entre os que acham que ele pode sim ter sido vítima de atentado, mas que acham que isso é merecido. São todas reações absolutamente irracionais, Patrick, e antidemocráticas. Será que a gente vai almejar essa condição e esse status, ou a gente vai se conformar em ser uma república que atira ovos, fica contente quando se atira ovos, se atira e aí fica discutindo de onde vem o tiro sem, ainda que você não concorde com a pessoa, dizer que é inadmissível que ela seja alvejada com um tiro? Eu acho que a gente está por um caminho, uma espiral de irracionalidade bastante grave no Brasil. E quem coloca mais lenha na fogueira, você até falou rapidamente logo na sua primeira participação, Vera, da repercussão do que disseram aí os presidenciáveis. Eu vou esclarecer um pouquinho, detalhar um pouquinho mais o que disseram cada um deles, e eu já passo pro Madu, nosso contato já está restabelecido com ele. Enquanto a maior parte, né, dos manifestantes, a maior parte, né, das manifestações foram de apoio a Lula e de cobrança por investigações, alguns atores políticos usaram nesse episódio para criticar o ex-presidente. O caso do Bolsonaro, a Vera falou rapidamente, num evento lá na cidade de São José dos Pinhais, ao lado de Curitiba, onde está Lula, o deputado culpa a vítima. Segundo ele, abre aspas, o petista quis transformar o Brasil num galinheiro e agora colhe os ovos. O filho do parlamentar, o também deputado Eduardo Bolsonaro, usou o Twitter para dizer que os tiros que atingiram os ônibus podem ter sido uma armação. E usando uma postagem na internet que questiona o formato dos buracos das balas, o deputado escreveu: alguém aí duvida que esses tiros podem ter sido uma armação?
E ontem à noite, você também disse rapidamente, mas só para o nosso ouvinte entender, o Alckmin deu uma entrevista à Folha e afirmou que os petistas estão colhendo o que plantaram. Um dia depois, o Alckmin usou as redes sociais para conter, enfim, e refez o que ele havia dito. O Madu, primeiro, as suas considerações sobre o ocorrido ontem lá no sul do país e também essas repercussões aí dos presidenciáveis. Vai lá. É tudo lamentável, é tudo muito lamentável esse tipo de ocorrência, esse tipo de agressão, vindo ela de onde esse tipo de provocação. Se a campanha presidencial está começando assim, está começando muito mal, porque isso aí não tem nenhum ganho político. O que é bom para a nação, o que é bom para a democracia é o ganho político que vem de uma campanha eleitoral. Né? O que é isso? É o debate político, é o debate de ideias, é a troca divergente de opiniões de forma civilizada, sem provocações, sem agressões verbais ou físicas. Né? É isso que engrandece a democracia, é isso que melhora a qualidade do voto da população. Então, você ter esse tipo de comportamento, seja de A ou de B, a Vera falou muito bem, o problema é essa polarização. É preciso realmente que haja um esforço das pessoas no sentido da gente se despir dessa raiva, se despir desse preconceito com o outro, né, com essa intolerância com aqueles que não pensam iguais a nós. Agora, devo dizer também que dentro desse espírito carece um esforço por parte das autoridades, das instituições, que colaborem também com isso. Né? Eu acho que a insegurança jurídica, né, o comportamento de muitos parlamentares, de muitos membros do Executivo, corroboram, né? Jogam gasolina na fogueira. Entendeu? Tem muita gente que quer ver o circo pegar fogo mesmo. Entendeu? Então é difícil, né? Temos que fazer uma força, mas isso não significa que a gente vai deixar de se manifestar, seja agora dia 3, a favor ou contra, mas, poxa, de maneira política, colocando ideias, né? Debatendo ideias, e não tacando objetos, ou xingando, ou dando tiro, que isso não leva a lugar nenhum, cara, leva ao necrotério. Vai, André Azar. Patrick, fica evidente, né, no rol de pré-candidatos, no modo como reagem a fatos como esse, a gravíssima falta de liderança entre nós. Porque não deveria ser necessário lembrá-los, aos atores políticos, aos virtuais candidatos a presidente, que o Lula sempre estimulou a violência. É verdade que ele sempre endossou os métodos do MST e do MTST e que nós sempre condenamos isso como asqueroso. Exato. É posição moral, é conceito, é fundamento, é formação. Quando ele é vítima do que se pode chamar de método, se nós achamos isso razoável porque ele é a vítima e nós não gostamos dele, nós somos canalhas se nós endossamos esse tipo de atitude. É disso absolutamente que se trata. Canalhas. Pessoas que têm dupla moral. O método do Lula ou das esquerdas não se torna virtuoso quando se volta contra eles. Não. Precisa ser denunciado sempre, é asqueroso sempre, é ruim sempre. Ou, repito, seremos canalhas. Vera. Perfeito. Nada a acrescentar. Bom, vamos seguir adiante. Patrick. Oi, André. Patrick. Oi, Madu, claro. Mostrar que os extremos, né, não se encontram no infinito. Bem mais antes do infinito eles se encontram nos propósitos, né, nisso que o Andreasa falou, nesse cinismo, né, nessa falta de honestidade, de falta de compostura, de postura. E alguns aí, podem André, até ficar irritados com a gente, nos chamar de vocês são isentões, vocês são isso, são aquilo. Não, é que esse programa
se propõe a pensar e se propõe a enxergar que entre os extremos existe o mundo, existe o mundo real, a vida das pessoas, o espaço público onde as pessoas transitam. Ele nem sempre é linear, ele nem sempre é explicável por frases de efeito, por slogans ou por incitação ao ódio, como se faz dos dois lados hoje que se digladiam no Brasil. Contribuir para esse discurso fácil de um lado ou de outro, sem que haja fato, investigação, prova e nenhuma evidência, é contribuir para o obscurantismo. E o 3 em 1 nunca vai fazer isso.